Provavelmente a maior farsa jurídica que já aconteceu debaixo do sol foi este julgamento aqui. Nós já lemos um pouquinho dele no capítulo 14, quando nós vimos que Jesus, por volta de 11h30 da noite, ou 23h30, ele foi preso, quando Judas o traiu e o entregou nas mãos dos servos do Sinédrio e também da casa do sumo sacerdote Caifás. E então, nós lemos no capítulo 14, que um julgamento falso, um julgamento completamente fora dos padrões, um julgamento que não respondia àquilo que era a norma, tanto dos judeus, quanto também do direito romano, que nesta época era o direito que predominava sobre a nação de Israel. E os principais líderes religiosos, e quem eram eles? Eram os anciãos, membros do Sinédrio, comandados por um velhaco chamado Anás, um homem que estava já há algum tempo tramando contra Jesus, junto com o sumo sacerdote, este sim, o líder da casa de Levi, o líder dos sacerdotes, o responsável pela religião judaica, pelo culto judaico, Caifás, juntamente com os principais sacerdotes e juntamente com todos os escribas e fariseus, que eram a seita mais radical que existia dentro do judaísmo. Este grupo tramava contra Jesus, e este grupo se reuniu na casa do sumo sacerdote Caifás, e na calada da noite, algo entre meia-noite e 2h da manhã, eles fizeram um julgamento absolutamente arbitrário contra Jesus. Eles trouxeram testemunhas falsas, e essas testemunhas falavam e acusavam Jesus de muitas coisas, mas em nenhuma delas eles encontravam a verdade. E o resultado foi que, segundo Marcos, todos falavam, mas não havia coerência entre o que eles diziam. Então Anás, ele toma a palavra tentando resolver o problema, e ele começa a citar ou recitar coisas que Jesus disse. Ele disse: olha, o Senhor falou que destruiria o templo, e o reedificaria em 3 dias. Destruiria o templo não feito por mãos humanas, e reedificaria um templo não feito por mãos humanas. Você não vai encontrar essa declaração nos evangelhos. Você vai encontrar sim Jesus dizendo que os judeus seriam responsáveis pela destruição do templo. Você vai encontrar sim Jesus, especialmente você vai achar isso em Marcos 8, em Marcos 11, Jesus defendendo o templo, ao ponto que o próprio Senhor Jesus vai ele mesmo com um chicote limpar o pátio do templo, porque o pátio do templo tinha virado lugar de câmbio, de comércio. Então essas acusações falsas vão sendo feitas contra Jesus, e Jesus permanece em silêncio, até o ponto que Anás diz para o Senhor Jesus: você é o Filho de Deus, porque nós ouvimos que você afirma ser o Filho de Deus. E então Jesus disse: você diz isso, e você verá, Jesus responde, o Filho de Deus assentado à direita de Deus Pai e vindo sobre as nuvens. E então, quando Jesus diz isso, Marcos relata, você pode ver isso lá nos versículos, a partir do versículo 43 do capítulo 14, o sacerdote Anás, ele rasga a roupa dele, e então ele diz: é blasfêmia, o que vocês querem mais? Digam. E aí todos os sacerdotes e principais que estavam ali, dos sacerdotes, os anciãos, todos eles começaram a concordar e dizer que ele era culpado. O problema é que esta era uma farsa jurídica, e aí algumas dificuldades eles tinham que encarar. Primeiro, eles não poderiam promulgar nenhuma sentença contra ninguém durante a noite. Este era um princípio jurídico lá em Jerusalém, era um princípio do direito romano, que você não promulga sentença de noite. Isso era uma questão. A segunda, como eles estavam debaixo do poder de Roma, eles não podiam sentenciar ninguém à pena capital, e o que eles queriam para Jesus era a pena capital. E então o que eles fazem? Eles vão mandar açoitar, eles entregam Jesus preso,
e ele começa a ser esbofeteado, esmurrado e cuspido na face pelos soldados, e eles precisam aguardar até o amanhecer para levar Jesus. Pilatos era o governador daquela região, ele era o pretor naquela região, ele respondia por todas as questões, inclusive as questões jurídicas ali. E a não ser que Pilatos condenasse Jesus à pena capital, promulgasse essa sentença durante o dia, Jesus não poderia ser então morto, como os principais sacerdotes e os escribas queriam. Mas ainda além disso, existia um outro problema. Durante o período da festa, especialmente desta festa da Páscoa, não poderia se executar lá em Jerusalém nenhuma pena capital. Este era um período de neutralidade, esse era um período em que as atenções estavam voltadas para a libertação do Egito, a recordação daquela libertação gloriosa que Deus tinha feito. E as atenções naquela época não poderiam ser divididas com uma cena como a cena de aplicação de uma pena capital. Um outro problema ainda estava envolvendo essa questão toda e esta farsa que esses judeus estavam montando. Toda pessoa condenada à pena capital lá em Jerusalém, ou debaixo dos domínios romanos, ela tinha o direito, primeiro, de depois de ser condenada, ter 24 horas para que a sentença dela fosse promulgada, fosse publicada. Então, 24 horas deveriam ser esperadas entre a condenação no tribunal e a propagação pública da sentença. Segundo problema, eles tinham que esperar 24 horas desde a proclamação da sentença até a execução da sentença. Portanto, 48 horas entre o veredito do tribunal à execução do réu. E esse tempo era permitido, era dado para que, se houvesse alguma prova, alguém pudesse buscá-la para que houvesse apelação ainda daquela pena capital. Essas são questões que estavam envolvendo o direito naquela época lá em Jerusalém. Mas com todas essas questões em jogo, nós encontramos Jesus sendo preso à noite, sendo julgado de madrugada, pela manhã ele é levado a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos então faz esse interrogatório que nós acabamos de ler aqui no capítulo 15. Jesus é questionado por Pilatos a respeito da veracidade daquilo que ele estava sendo acusado. Jesus permanece em silêncio, ele não responde. Pilatos, no versículo 2, diz: és tu o rei dos judeus? E se ele afirmasse que sim, ele teria um grande problema, porque se ele afirmasse que sim, então ele poderia ser acusado de conspiração contra o rei Herodes e contra o governador Pilatos. Se ele dissesse que não, ele estaria negando aquilo que é a verdade a respeito dele. De fato, ele é o rei. Então Jesus estava entre a resposta que todos queriam e então a promulgação da pena capital, estava entre a resposta que ele poderia dar e poderia livrar-se de todo aquele problema, se essa fosse a vontade dele. Mas isso negaria a sua própria natureza, que é a natureza de rei, porque verdadeiramente ele é o rei. E então qual é a resposta que Jesus dá? Jesus responde: tu o dizes. Ou seja, é você que está afirmando isso. E então Pilatos continua, e os principais sacerdotes, eles continuam acusando Jesus. E chega uma hora que o silêncio de Jesus incomoda a tal ponto Pilatos, que Pilatos percebe que o que está acontecendo ali é uma grande tramóia, é uma grande farsa. E então Pilatos se dirige a Jesus e diz assim: olha, eu não encontro a acusação em você, mas se você tem que se defender, você não se defende. Versículo 15 diz: porém, Jesus não respondeu palavra, a ponto de Pilatos se admirar. Se nós pegarmos os outros evangelistas, chega um momento, parece muito particular entre Pilatos e Jesus, que Pilatos diz para Jesus: olha, está nas minhas mãos o poder de condenar você à morte ou de libertar você. E aí sim Jesus responde, Jesus diz: na realidade você não tem poder algum, ninguém tira a vida do Filho de Deus, muito pelo contrário, Ele a dá. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele assim: olha, eu estou no meio dessa farsa aqui, inocente, injustiçado, porque eu quero, porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai, não porque está entre os religiosos ou entre os políticos o poder de me tirar a vida ou de me prender. E então nós começamos a enxergar que algo muito maior está acontecendo aqui do que esta farsa.
Quanto à farsa jurídica, o desfecho nós já sabemos. Ora, Pilatos, ele era aquele político que gosta de fazer a vontade da opinião pública. Ele é aquele cara que gosta de ser politicamente correto. Ele é aquele cara que não quer contrariar ninguém. E então a multidão está em alvoroço, porque os religiosos, os principais sacerdotes, os anciãos, aqueles escribas e fariseus tinham seus seguidores, e daquela madrugada, das 2 horas da manhã até as 8 horas da manhã da sexta-feira, eles instigaram o povo a pedir a cabeça de Jesus. E aquela multidão alvoroçada no pátio da casa de Pilatos, Pilatos querendo entender o que a multidão queria, ele chega num determinado momento e ele propõe algo interessante. Versículo 6 diz: ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso bem conhecido na cidade, e especialmente nessa circunstância ele está preso, porque ele junto com alguns outros amotinadores, ele junto com alguns outros rebeldes, eles atentaram contra a vida de uma pessoa, e eles cometeram suicídio, por isso eles estavam presos. E então Barrabás se torna de um bandido comum, ele se torna agora uma figura que cabe perfeitamente naquilo que aquela multidão queria. Aquela multidão queria algum jeito para entregar Jesus, para que ele fosse morto. Os sumos sacerdotes já tinham tramado, os escribas tinham tramado, os anciãos tinham falsificado aquele tribunal, tinham validado aquele tribunal. Pilatos estava diante de um homem inocente, ele sabia que era inocente, mas estava diante de uma multidão e de um grupo de religiosos que estavam sedentos por sangue, por ver o sangue de Cristo sendo derramado. E então ele vai propor que aquela multidão faça a escolha. E ele vai dizer: olha, então é o seguinte, o que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu faça com este que é chamado Rei dos Judeus? E a multidão, aliás, ele pergunta: vocês querem que eu solte o Rei dos Judeus? Porque eu posso soltá-lo. Eu posso libertar um criminoso agora na Páscoa. Mas a multidão já tinha sido instruída pelos religiosos para pedir não Cristo, mas para pedir Barrabás. E então, ao invés de pedirem a libertação de Jesus, versículo 11 diz que eles gritaram e pediram que de preferência soltassem Barrabás. Pilatos, não contente com isso e sem saber o que faria com Jesus, para não desagradar nem gregos, nem troianos, ou nem judeus e nem judaizantes, ele vai e diz: e vocês querem que eu faça o que então com esse Jesus chamado Rei dos Judeus? E então aquela multidão grita: crucifica. A multidão grita: pena capital, pena de morte, em plena Páscoa, pena de morte. E Pilatos, não tendo mais o que fazer e cedendo à pressão da multidão, por isso tome cuidado, não ceda à pressão da maioria, porque você pode estar sendo impelido para fazer algo muito absurdo. Essa história de que a maioria tem sempre razão é uma grande mentira. A maioria aqui queria a crucificação. E embora isso cooperasse para o cumprimento do plano de Deus, o que eles estavam pedindo era um assassinato. Esta multidão pediu um assassinato. E Pilatos concordou, consentiu e entregou Jesus para ser crucificado. Vindo para o nosso tempo agora, tem um advogado, que alguns estão dizendo que ele é maluco, eu particularmente acho que ele é meio equivocado, mas tem um advogado queniano, os advogados aqui da igreja devem já ter ouvido essa história. Tem um advogado queniano chamado Indides, que ele está apelando à Suprema Corte Internacional para rejulgar o caso da condenação de Jesus. Ele tem lá os argumentos dele, você pode procurar na internet lá, este advogado que quer levar os judeus e levar especialmente o nome do imperador da época, o nome de Pilatos, o nome de Caifás, o nome de Herodes e o nome do líder do Sinédrio, Anás, para ser rejulgado na corte, na Suprema Corte Internacional. Dão risada dele à torto e à direito. Mas uma coisa interessante quando nós pensamos sobre isso é que
esta farsa jurídica que achou o seu lugar, o seu espaço no tempo e entre aquelas pessoas daquela época, ela foi absolutamente necessária. Eu não preciso de nenhum advogado para provar que Jesus é inocente. Qualquer um pode ler este texto e saber que Jesus era inocente. Mas aquilo não aconteceu, e embora eu possa colocar toda a culpa sobre os líderes judeus, sobre a religião judaica, sobre o representante de Roma naquele lugar, que era Pilatos, a questão é que isso não muda o fato de que este julgamento aconteceu, esta condenação aconteceu, e pior, isso não muda o fato de que essa história, ela não foi escrita por homens, essa história foi escrita por Deus. E o fato de encontrar um culpado jurídico para esta farsa não significa absolutamente nada, porque esta história e este julgamento foi o julgamento de um homem inocente, justo, que substituiu a minha vida e a sua vida na cruz. Portanto, e eu li lá os comentários debaixo das notícias sobre esse Indides, e alguém comentou lá: Indides, você está equivocado. Jesus ali era culpado, sim. O julgamento foi abrupto, foi fora dos padrões, mas Jesus era culpado, sim. E a condenação foi justa, porque Jesus ali é meu representante. A pessoa que ele está representando ali é uma pessoa culpada, e essa pessoa sou eu. A sentença de morte foi justa, não com Cristo, ela foi justa com as pessoas que Cristo representava. Sou eu. Você está tentando inocentar um culpado. E eu gostei muito desse comentário, porque a pessoa foi muito inteligente, essa pessoa que colocou esse comentário lá. E a fala que eu gostaria de sustentar com vocês aqui nesta noite é isto: este julgamento é um julgamento falso, arbitrário, que produziu um resultado justo. Por que um resultado justo? Porque este julgamento colocou Cristo na cruz, debaixo, obviamente, da vontade de Cristo, porque Cristo queria isso, porque Ele queria a vontade do Pai. Mas este julgamento que colocou Cristo na cruz e o puniu de pecados que Ele não cometeu, puniu, segundo o Antigo Testamento inteiro disse que Ele seria punido. O Antigo Testamento, especialmente Isaías, nos afirma que Ele seria moído por causa das nossas transgressões, que as minhas maldições seriam lançadas sobre Ele. E então este julgamento que todos entendem e percebem que foi uma farsa, este julgamento foi o que lançou sobre Jesus as minhas culpas. Mas melhor ainda, quando eu olho para esse julgamento, eu encontro um símbolo absolutamente perfeito do que foi a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando aquela multidão escolheu Barrabás, e Barrabás, que esse sim era um criminoso contumaz, foi solto em lugar de Jesus, eu tenho um modelo perfeito. Se você pudesse nesse momento avaliar a sua vida, quem você diria que você seria naquele dia lá? Ah, pastor, eu seria provavelmente daquela multidão que está gritando crucifica, porque nós não somos diferentes dos judeus. Eu digo para você que se eu estivesse lá, eu acho que eu seria Barrabás, porque aquela multidão não tinha crime provado contra ela, mas Barrabás tinha. E nós temos crimes provados contra nós. Na semana passada eu fiz a seguinte pergunta: você tem do que se envergonhar? E todos concordaram comigo. Eu não sei nada sobre aquela multidão que gritou crucifica, a não ser que eles comeram o pão que Jesus multiplicou, que muitos deles foram curados por Jesus, mas eu não posso falar sobre a moral deles, mas eu posso falar sobre a minha. Se eu preciso encontrar um personagem nessa história que é compatível comigo, esse personagem é Barrabás. Por que ele é compatível comigo? Porque eu sou um criminoso contumaz. Eu nasci no pecado, em iniquidade eu fui gerado. Eu estou debaixo de uma condenação, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas terceiro e mais importante, alguém foi para a cruz no meu lugar, e eu recebi a liberdade. E isso me torna absolutamente Barrabás.
E então essa história, embora ela esteja envolta num mar de coisas arbitrárias e coisas esquisitas que aquele povo fez contra o santo Filho de Deus, ainda assim essa história retrata exatamente o que nós somos e exatamente o núcleo central da nossa fé. Que Cristo veio e nos substituiu nas nossas culpas e nos nossos pecados. O próprio Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não morrer, vocês não vão ser salvos. Se o grão não cair no chão, e se o grão não morrer, e se o grão não brotar, não há fruto. Assim também, se eu não for entregue, vocês não vão ser salvos. Quando é que achariam alguma coisa para condenar Jesus? Quando é que alguém acharia um crime para colocar Jesus na cruz? Jamais alguém acharia isso. Então, o Edídios não precisa ir defender Jesus no Supremo Tribunal Internacional, porque o que aconteceu lá, embora tenha sido um tribunal falso, foi um tribunal legítimo para cumprir o princípio, a vontade determinada de Deus, porque a não ser que o tribunal fosse falso, nada poderia colocar Cristo na cruz, porque ele não tinha pecado. Mas ele precisava ir para a cruz, então alguma coisa tinha que acontecer para ele ser condenado. Então as nossas mentiras, as nossas falsidades, as nossas imoralidades, as nossas arbitrariedades foram usadas por Deus para fazer a única coisa que poderia de fato nos salvar da morte e do inferno. As nossas arbitrariedades foram servidas por Deus para colocar Cristo na cruz. E eu gostaria de desafiar você a olhar para esse sacrifício a partir de agora, para esse tribunal desta maneira. E eu gostaria de trazer algumas aplicações sobre isso para a sua e para a minha vida, porque há muito que se ver aí, se aprender com o que aconteceu nessa circunstância. Essa história, ela mostra para nós uma série de coisas. Primeiro, ela mostra para nós a comprovação, e os judeus fizeram isso. Eles provaram que todo o Antigo Testamento estava absolutamente correto, porque o Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 49, diz que da casa do Judá o cetro jamais se apartaria. Lá viria o silo, e o silo seria entregue. E a partir de lá, todos os textos do Antigo Testamento vão anunciar um Messias que vem, um Messias que se entrega, um Messias que leva sobre si os nossos pecados, um Messias que é injustiçado, e pela sua injustiça nós somos justificados. Pela injustiça que cometem com ele, pelo castigo que impõem sobre ele, nós somos justificados e nós somos salvos. O Antigo Testamento inteiro mostra isso. E então, quando nós olhamos para esses fatos deste falso tribunal, desta condenação arbitrária, desta morte de Cristo na cruz, nós só podemos concluir uma coisa: todo o Antigo Testamento estava absolutamente correto, porque se cumpriu na plenitude dos tempos, nos dias de Jesus, tudo aquilo que foi dito a respeito do Messias. Segundo, quando eu olho para esse texto, eu enxergo a mansidão e a humildade de Jesus. Quanto amor é necessário para que alguém fique calado diante da injustiça? Quanto amor é necessário para você ficar calado quando você está sendo injustiçado? Quando alguém faz alguma coisa de errado contra a gente quer falar. E você só não fala quando você ama tanto essa pessoa, e você está disposto, inclusive, a engolir as injustiças dela, para não devolver o troco que seria justo você devolver. Mais ainda, quanto amor é necessário haver num pai, para ele ver o filho sendo injustiçado e não interferir? Pense sobre estas coisas. Eu não posso fazer uma aplicação e dizer assim: olha, Jesus foi manso naquele tribunal falso, seja manso você também, porque eu estou te pedindo para fazer exatamente algo como Jesus fez, e só ele conseguiu. Mas quando você estiver sendo injustiçado, lembra da mansidão de Jesus. Quando vir um ódio profundo no seu coração, você lembra: olha, Jesus passou por isso sem sentir esse ódio, por isso que ele é meu Salvador, porque ele conseguiu e eu não consigo. Terceiro, veja o que a hesitação e a indecisão faz com o ser humano. Olha, Pôncio Pilatos nessa história, ele caiu de paraquedas para levar uma condenação nas costas, porque ele estava lá, a armação foi toda feita pelos judeus, trouxeram para ele, mas um homem indeciso, um homem hesitante,
é um homem que está sempre disposto a ceder à opinião da maioria, e isso é problema. Durante uns 6 meses eu fiquei aqui na igreja falando sobre convicção, 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 e eu quero voltar nessa palavra com você nesse momento. Tenha convicção, porque quando a gente não tem convicção do que a gente é e do que a gente crê, a gente começa a negociar princípios. E Pilatos era um homem sem convicções, e então ele estava diante de uma pessoa que ele tinha certeza que era inocente, mas ele não tinha convicção a respeito do que ele tinha que fazer. Ora, o que um juiz tem que fazer diante de um inocente, se não inocentá-lo? Mas esse homem era um homem hesitante. Cuidado, não seja uma pessoa hesitante e indecisa. Tenha convicção a respeito de tudo. Tenha convicção a respeito da sua fé. Se você não a tem, você deve procurar encontrar essa convicção. Quarto, veja a imensa culpa que recai sobre os judeus e por tabela sobre todos nós, porque nós somos os culpados de tudo isso. Foi o nosso pecado que colocou Jesus lá naquela situação, nos substituindo. Foram os pecados dos judeus que o colocaram lá, e também foram os gritos dos judeus: crucifica, o que colocaram na cruz. Todos nós somos grandes culpados, essa história nos mostra isso. E essa admirável ilustração a respeito de Barrabás, que é a ilustração a respeito da nossa vida. Muito bem, o que eu devo fazer diante disso? Eu quero desafiar você, em primeiro lugar, você que não é crente ainda, não é cristão. Eu quero desafiar você o seguinte: olhe para essa história, veja tudo que Jesus teve que sofrer. Sabe por quem que ele sofreu essas coisas todas? Por mim e por você. Ele se colocou no meu e no seu lugar. Talvez você pense assim: pastor, eu nunca fiz nada de errado, eu não preciso desta salvação, então eu não sou culpado de Jesus ter ido para aquela cruz. Deixa eu dizer algo para você: todos nós já nascemos em pecado. O pecado faz parte da nossa natureza, ele está dentro de nós. Você acha que você nunca fez nada porque talvez você não matou ninguém, talvez você nunca tenha roubado ninguém. Mas deixa eu voltar no tempo um pouquinho com você. Se você acredita nas Escrituras e você ler Gênesis, você vai descobrir que o primeiro casal cometeu um pecado, e por causa desse pecado eles foram expulsos do jardim do Éden. Por causa desse pecado toda a raça foi condenada. E você sabe que pecado foi esse? Não foi um homicídio, não foi um roubo. Esse pecado não foi uma blasfêmia contra o Espírito. Sabe que pecado foi esse? Foi um pecado de desobediência dietética. Jesus disse: não coma desta árvore, e eles foram lá e comeram. Desobediência. E eu pergunto para você que acha que não precisa de salvação: você já cometeu alguma desobediência na sua vida? Porque se você cometeu, e é legal, eu queria começar pelas crianças. Você que é criança, que está aqui, você já cometeu alguma desobediência? Então você precisa de salvação, você precisa de Cristo, porque desobediência é pecado, e um único pecado é suficiente para nos tornar culpados do inferno. Mas você fala assim: mas pastor, pecadinho só, foi só uma desobediência, minha mãe falou para eu não pegar o chocolate, eu peguei. Pois é, mas as nossas desobediências, elas não têm o tamanho do chocolate, nem o nosso tamanho, elas têm o tamanho de Deus. Porque quando desobedecemos, nós agredimos o ser de Deus, e Deus é eterno. Então uma insignificante desobediência nossa é uma culpa eterna, e a não ser que Cristo resolva esse problema, você está perdido. Então minha palavra para você que talvez ainda não rendeu sua vida a Cristo, é que você conheça a Cristo e se renda a Ele, pois você é tão carente de salvação quanto Barrabás era, quanto eu sou, quanto qualquer pessoa que está nesse mundo precisa. Mesmo que não tenha matado ninguém, mesmo que não tenha roubado, mas nós todos precisamos de Cristo Jesus. Caso contrário, o nosso futuro será um tormento eterno. Mas, em segundo lugar, eu queria falar para você que é cristão: quanto tempo você tem gastado bendizendo ao Senhor e buscando a Deus, para simplesmente demonstrar a Ele o quanto você está agradecido pela salvação graciosa que você recebeu? Cristo morreu no meu e no seu lugar. Quanto tempo eu tenho usado da minha vida para ser grato ao Senhor pelo que Ele fez, quando Ele entregou o Filho dele na cruz no meu lugar? Quanto tempo você tem usado da sua rotina para agradecer Cristo por ter enfrentado esse tribunal que era seu e que era meu? Terceiro, quando você faz as suas orações, você reconhece que de fato é culpado?
Você já imaginou como Deus se sente quando nós fazemos aquela oração hipócrita para Ele, nos achando o máximo, e Ele olha para nós e Ele enxerga o sangue do Filho dele derramado na cruz por causa de pessoas como nós? E às vezes nós somos tão cara de pau que nós chegamos diante de Deus achando que nós somos bons, que nós podemos, que nós fazemos. Quando nós buscamos a Deus, a nossa primeira atitude diante de Deus deve ser a atitude de sincera confissão dos nossos pecados. E por último, nós devemos usar esta vida que nós temos de salvo para anunciar a obra de Cristo. Irmão, ser crente não é entrar numa colônia de férias para curtir uma vida agora de salvo. Ser crente é entender que Cristo morreu a minha morte e me deu a oportunidade de viver a vida dele. E a vida dele foi vivida para servir. A vida dele foi dada em amor. A vida dele estava comprometida em anunciar as boas novas do Evangelho aos outros. O que eu e você temos feito com o nosso tempo? Nós precisamos anunciar. Sabe por que existem bancos vazios aqui nesta igreja? Existem bancos vazios porque eu e você estamos negligenciando a grande comissão, a grande ordem que Jesus nos deu. Jesus disse: vocês devem ir pelo mundo e fazer discípulos de mim. Eu entrei, eu assumi, eu vivenciei o tribunal de vocês, para dar a oportunidade de vocês viverem a minha vida. Guarde bem isso. Você está vivendo longe de Deus, ou você está vivendo descomprometido com as coisas do Senhor, você não anuncia o Evangelho, não fala de Jesus para ninguém. Sabe o que você está fazendo? Você está usando a vida de Cristo inutilmente. Porque Cristo morreu a sua morte, porque o salário dos nossos pecados é a morte. E Ele deu o tempo de vida dele para você. É por isso que você está vivo aí. Como é que eu posso desperdiçar a vida de Cristo sem falar uma vez sequer para alguém a respeito de Jesus? Quem tem que convidar pessoas a Cristo? É você. Você não pode terceirizar isso para mim que sou pastor. Eu tenho que falar, mas você também tem que falar. Eu tenho que anunciar, mas vocês também têm que anunciar. Porque eu não represento vocês, eu pastoreio vocês. Os presbíteros, eles representam aqui na igreja, no que tange as questões domésticas da fé, representam vocês, para que a gente não tenha que montar uma assembleia toda semana para decidir coisas pequenas. Mas eles não representam vocês diante de Deus. Diante de Deus vocês se representam, debaixo da mediação de Jesus. Não perca a vida de Cristo para ganhar dinheiro. Não perca a vida de Cristo para construir patrimônio simplesmente. A não ser que você queira construir patrimônio para servir ao reino de Deus, investindo em missões. Não perca o seu tempo para servir tão somente aos seus próprios interesses, porque a vida que nós temos, nós que cremos em Cristo Jesus, esta vida é do Senhor, e nós devemos usá-la para o Senhor. Por último, nós vamos encerrar este culto agora. E o maior prazer da nossa vida, uma vez que nós entendemos o que Cristo fez por nós, é poder declarar: eu sou do meu amado, que é Jesus, e Ele é meu. O meu maior tesouro não é aquilo que eu posso comprar, não é aquilo que eu posso negociar, não é aquilo que eu posso conquistar com o meu esforço. O meu maior tesouro é Cristo. A coisa mais interessante, o tesouro mais valioso que existe no céu, mais desejável, é Cristo. O maior anelo da minha alma tem que ser Cristo. Porque quando Cristo assumiu aquela cruz no meu lugar, Ele fez isso porque Ele anelava duas coisas. Ele anelava, Ele almejava fazer a vontade do seu Pai, e Ele almejava salvar a mim e a você. Por isso Ele suportou esse tribunal falso. Por isso Ele subiu naquela cruz. Por isso Ele desceu ao Hades. Por isso Ele ressuscitou, para que eu e você fôssemos salvos. Ele nos amou até a última consequência. E o desafio da palavra de Deus para nós é que nós o amemos até as últimas consequências. O tribunal falso se tornou legítimo por causa dos meus pecados. E Cristo suportou tudo isso porque Ele me ama. Eu não posso
dedicar a Deus e a Jesus Cristo algo inferior do que amor. Quando Pedro foi interrogado alguns dias depois, a única pergunta que Jesus fez para ele foi: Pedro, você me ama? Esta é a pergunta de Jesus para você. É a pergunta que você deve levar esta semana. João, Maria, Antônio, você me ama? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Senhor Deus, quando nós olhamos para esse tribunal, Senhor, o nosso coração, ele ferve de indignação. Mas quando nós olhamos de novo, ó Deus, e lembramos que o Teu Filho não tinha pecado, e que nós precisávamos de derramamento de sangue para que fôssemos salvos, e o único que poderia fazer isso por nós era Cristo, e como Ele não tinha pecado, quando nós olhamos para esse tribunal, nós agradecemos a Deus por esta farsa, porque não fosse essa farsa, nada poderia ter posto o Teu Filho na cruz. Não fosse o plano perfeito do Senhor, nada humano poderia tê-lo colocado lá. E então nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor escreveu esta história, que para nós é em muitos aspectos incompreensível, mas o Senhor, ó Deus, fez isso para nos salvar. E, ó Deus, naquele tribunal, quando um criminoso foi solto, ficou então, ó Deus, selado diante de todos os homens, debaixo do céu, de que o propósito do Senhor, desde aquele momento do tribunal, era salvar pecadores através da condenação de um justo, para que a justiça de Cristo fosse colocada sobre nós e fôssemos então justificados. Ó Deus, não existem palavras humanas para descrever, ó Pai, o ato grandioso de amor que o Senhor fez por nós. Não existem palavras humanas grandes o suficientes para demonstrar, ó Deus, o que o Teu Filho fez por nós. E então, ó Deus, nós pedimos apenas que o Senhor nos faça sentir isso, ó Pai. Que o Senhor nos faça compreender, ó Deus, o quanto é imenso e o quanto é profundo o amor do Senhor por nós. Que o Senhor nos faça entender, ó Deus, o quanto é imenso e profundo o amor do Teu Filho, que ficou em silêncio, ouvindo mentiras após mentiras contra Ele. Ó Deus, nos faça perceber a profundidade deste amor. E, ó Deus, nos faça amar ao Senhor. E mesmo com esse modo imperfeito e humano nosso de amar, nos ajude a amar deste modo mesmo, mas de todo o coração, Senhor. Nos ajude a lembrar, ó Deus, que este tribunal, ele era meu. As acusações eram minhas. As acusações eram as acusações da minha vida. E aquela cruz era minha. E aquele sofrimento era meu. E aquela morte era minha. Ó Deus, faça-nos consciente disso, ó Pai, para que a gente não perca o nosso tempo tentando viver para nós mesmos, preocupados com as nossas coisas, gastando, ó Deus, as nossas emoções, os nossos esforços em coisas deste mundo, coisas materiais, coisas que são absolutamente, ó Deus, sem importância, diante da grandeza dessa história. Ó Deus, nos remova deste lugar, ó Deus, de vida secularizada, de vida fria, de vida envolvida, ó Deus, com coisas deste mundo, e mova-nos, ó Deus, para uma vida excelente, voltada para o Senhor, para as coisas do Senhor. Pedimos isso, ó Deus, porque reconhecemos que temos, ó Pai, gastado o nosso tempo, as nossas emoções, perdido, ó Deus, amigos, perdido, ó Deus, a companhia dos irmãos na igreja, simplesmente, ó Deus, porque estamos ocupados, fazendo coisas, ó Deus, para este mundo que a Tua palavra diz que jaz no maligno, este mundo que a Tua palavra diz que o Senhor vai destruir, que vai virar uma bola de fogo, o Senhor vai destruir tudo e vai fazer novo mundo. Ó Deus, que grande idiotice nossa, passar os nossos dias ocupados com as coisas. Ajude-nos, ó Deus, a nos ocupar com as pessoas que precisam conhecer ainda este grande amor do Senhor. Ó Pai, coloca no nosso coração um amor profundo pelo Teu Filho Jesus, um amor, ó Deus, que nos mova a fazer aquilo que Jesus faria se Ele estivesse no nosso lugar, que nos mova, ó Deus, a nos doarmos para que outros sejam salvos. Ajuda-nos nisso, ó Deus, porque o que esse tribunal aqui mostra
é um homem inocente, entregando a vida dele por gente culpada. E o único exemplo que esse texto me dá para seguir é o exemplo de que eu também devo entregar minha vida em resgate de outros, ó Deus. Eu não posso viver para mim mesmo. O teu Filho Jesus deixou a inacessível glória do Senhor para vir aqui, ó Deus, viver em nosso lugar. Viver, ó Deus, ensinando-nos. Que a gente também deixe o conforto da nossa casa. Que a gente abra a mão, ó Deus, dos nossos próprios sonhos pessoais. E a gente viva para o Senhor, como o teu Filho viveu para nos alcançar. Esta é a oração que fazemos nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém.